Saúdo os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias e deixarem suas Bíblias abertas, sejam físicas ou digitais, em 2 Coríntios, capítulo 5. Hoje nós vamos estudar esse capítulo de ponta a ponta. São só 21 versículos e eu prometo não demorar muito, tá bom? Nós temos hoje a celebração da Ceia do Senhor. E é algo que nós vamos estudar hoje com a Ceia do Senhor em mente também. Eu vou ler a partir do versículo 1 e os irmãos podem me acompanhar sentados como estão. 2 Coríntios, capítulo 5, vamos ler do versículo 1 até o 21. Sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna, nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se, todavia, formos encontrados vestidos e não nus. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus, e espero que também a vossa consciência nos reconheça. Não nos recomendamos novamente a vós outros. Pelo contrário, damos-vos ensejo de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós outros. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Santo Deus, nós nos colocamos aqui diante de Ti. Vamos estudar esta palavra hoje, ó Pai, deste capítulo de 2 Coríntios. Pedimos que Tu ilumines os nossos corações, ó Pai, e o nosso entendimento, para que aprendamos somente aquilo que for da Tua vontade. Ajuda-nos, ó Pai, a viver, ó Pai, aquilo que aprendermos para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. São 3 sessões que a gente vai estudar aqui do capítulo. Provavelmente, se vocês estão usando a Almeida revestida, revestida é ótimo, né? Revista e atualizada, vocês vão ver que são 3 trechos aqui que o editor colocou os títulos em cima. O trecho de 1 a 10, o trecho depois do 11 até o 17 e depois do 18 até o 21. Então, nós temos 3 grupos de ensinamentos aqui que nós vamos explorar juntos. Eu peço que os irmãos me acompanhem aqui, como eu sugeri para vocês, deixem a Bíblia aberta, seja física, seja digital, porque nós vamos versículo a versículo aqui, havendo o que Paulo tinha a comunicar ali para os irmãos da igreja de Corinto, nessa carta,
nesse trecho da carta e vamos aplicar para as nossas vidas. Tá? Começando aqui pelo versículo 1, Paulo fala, sabemos que, ele já começa afirmando que ele tem um conjunto de premissas anterior, ele usa isso, olha, isso aqui já é conhecido. Paulo tinha uma segurança absoluta a respeito das revelações doutrinárias que ele tinha recebido e por isso ele já usa isso tudo como pano de fundo para os ensinamentos que ele vai apresentar ali a partir do capítulo 5. Isso que ele já fala, porque sabemos. E aí ele começa a falar de um tabernáculo. Tá? Se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer. Para os irmãos, eu não conheço todos os presentes aqui, mas pode ser que haja alguns que não sejam tão familiares com alguns vocabulários que são usados na Bíblia. E quando ele faz uma referência aqui a um tabernáculo, era um templo, um local de adoração provisório, que foi constituído no deserto, após o povo sair do Egito, para a adoração a Deus. E Deus deu instruções detalhadas de como seria esse tabernáculo. Ele não era feito de alvenaria, ele era feito de cercas, de tecidos, de móveis. Era um local que, embora fosse sagrado, ele era provisório. Da mesma forma, Paulo usa essa figura para se referir ao nosso corpo. O nosso corpo aqui, ele é uma habitação provisória, porque a nossa habitação definitiva é o corpo glorificado que nós receberemos na eternidade futura após a volta do Senhor Jesus Cristo. Por isso, essa referência de Paulo aqui a tabernáculo é uma habitação provisória. E aí ele fala, nós, enquanto vivermos essa vida, morando nesse corpo em que nós estamos, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Ou seja, tudo aquilo que nós fizermos nesta vida, temos que ter em mente de que o nosso para sempre não é aqui, o nosso para sempre não é agora, mas é na eternidade. Isso deveria nos fazer mais corajosos, mais ousados, mais conscientes de que nós não temos tanto assim a perder quando nós investimos aqui a nossa vida no serviço do Senhor. Nós deveríamos, e a gente vai ver que Paulo volta nesse tópico, mas ele começa a lançar esse ensinamento, preparando os leitores e ouvintes ali da igreja de Corinto para um chamado ao ministério da reconciliação, que é nós evangelizarmos, pregarmos para que mais pessoas venham ao encontro do Senhor Jesus. E aí ele continua, e por isso neste tabernáculo, já estou no versículo 2, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Não é porque a nossa habitação aqui neste corpo é temporária que ela é fácil. Nós temos uma série de dificuldades que nós enfrentamos nessa vida. Entre elas, a perda de queridos. Como o pastor Waldenberg mencionou no começo da manhã, nós perdemos algumas pessoas aqui do nosso meio que vêm a falecer. Ou, às vezes as pessoas se mudam para outros lugares. E a gente perde essas pessoas no nosso convívio. Isso nos traz sofrimento. Tem várias outras coisas que nos trazem sofrimento. Perdas materiais, por que não? Problemas de saúde, problemas profissionais, problemas conjugais. Existe uma série de problemas, uma variedade enorme de problemas que nós enfrentamos nessa vida. E o crente, que sabe que ele vai ter uma vida perfeita na eternidade, ele fala, Senhor, volta logo, não aguento mais. Está difícil. Então, diante de uma situação de incerteza que a gente enfrente nessa vida, é muito natural que a nossa alma gema, ansiando pelo dia da volta do Senhor Jesus, esperando aquele momento em que as coisas vão se resolver definitivamente e que, principalmente, nós não seremos mais assediados pelo pecado. Que a nossa vida será uma vida de santidade e de pleno gozo diante do Senhor, que nos criou, que nos salvou, que nos redimiu e que vai nos resgatar de volta para a sua presença na eternidade futura. Por isso que ele espera, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se toda vida, versículo 3, formos encontrados vestidos e não nus. Aí ele já começa a dar uma cutucada. Vai que tem algum ouvinte, né,
de Paulo naquela época, ou aqui presente, ou nos assistindo pela internet, que ainda não tem uma vida de intimidade, uma vida de amizade com o Senhor Jesus Cristo. Pode ser que haja alguém que não esteja ainda arrependido de seus pecados e que não tenha entregue sua vida ao nosso Senhor Jesus Cristo, aceitando-o como Senhor e Salvador de sua vida. Se você, meu amigo, ainda está nessa situação, caso Jesus seja para você apenas um personagem histórico e não seja alguém que faz parte da sua vida, que tem o senhorio, o lugar principal, a prioridade máxima nas suas decisões e no seu sistema de valores, Paulo está falando que você está nu. Nu. É meio complicado assim, domingo, nessa hora da manhã, falar que alguém está nu, na frente de todo mundo, mas de fato você está totalmente desprevenido diante do Senhor, do Rei dos Reis, que nós cantamos agora há pouco. Você está totalmente desprevenido, você não tem nada que te proteja do juízo que vai acontecer. E diante dessa situação, me resta fazer um apelo aqui no meio da mensagem, falar: procure resolver a sua vida diante do Senhor. Arrependa-se dos seus pecados, entregue sua vida na mão do Senhor Jesus Cristo. Coloque-o como Senhor da sua vida, porque Ele morreu na cruz para te salvar, para que os pecados que você cometeu não sejam condenatórios diante de ti no dia do juízo, caso você venha a morrer antes do Senhor Jesus voltar. Esse é o apelo que eu te faço. Se torne alguém vestido. Não fique nu, não permaneça como está. Continuando para o versículo 4. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo, ele volta a usar a mesma figura, gememos angustiados. Não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. O tabernáculo era cheio de cortinas. Se você quiser buscar essas referências às instruções do tabernáculo, pode procurar no Antigo Testamento. Ali no Êxodo tem instruções claras sobre como devia ser preparado o tabernáculo e levantado. Mas o anseio aqui não era que fosse trocada a cortina do tabernáculo ali que seria usado. Ou no caso assim, de a gente ter que tirar essa nossa vestimenta atual, mas que nós seremos revestidos de uma alvenaria eterna. Nós gememos angustiados para que nós sejamos revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida, para que nós não sejamos mais permanentes nessa situação ruim que nós estamos, mas para que o nosso corpo glorificado, o corpo perfeito, totalmente imune ao pecado, ele passe a ser a nossa realidade na vida eterna. É isso que nós ansiamos. E o versículo 5, ele fala novamente, aqui: ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Toda essa situação pela qual nós viveremos na eternidade futura, ela é garantida, ela é avalizada pelo Espírito Santo que habita no crente. A partir do momento em que você se converte, você entrega o seu caminho ao Senhor, o Espírito Santo passa a morar dentro de você. E essa é a garantia de que você vai passar para uma nova situação na vida eterna, de que você não vai ser julgado, condenado e passar e viver no inferno. É o que acontece com quem morre sem Jesus. Mas você, como o Espírito Santo nunca mais sairá de dentro de você, essa é a garantia de que a sua situação será diferente na eternidade, para muito melhor. Você terá pleno gozo e satisfação diante do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, e de Deus Pai. Versículo 6, ele fala: temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos pela fé e não pelo que vemos. A nossa caminhada aqui, já que nós temos certeza do que virá, andamos pela fé, nós temos bom ânimo. Por mais difícil que seja a sua vida, meu irmão, por mais complicadas que as coisas estejam agora, nós precisamos enfrentar
tudo com bom ânimo. Lembre-se que o nosso Senhor Jesus Cristo falou: no mundo vós tereis aflições. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Esse bom ânimo deve permanecer em nós, independente das circunstâncias, porque o amor de Deus está conosco. Isso seja consolo para nós que passamos por dificuldades na vida. Todos nós, ninguém está imune em relação a isso. Tem várias outras passagens que falam que essa situação de consolo e de uma nova vida que nós encontraremos na eternidade, tem várias outras referências que falam. Tá? Eu vou só mencionar aqui para ficar gravado e vocês possam estudar depois se quiserem. 1 Coríntios 15, 42 a 52, nós não vamos abrir lá, não precisa, senão não dá tempo de tomar a ceia. E 2 Coríntios 1, 22, 5 e 5, também, 2 Coríntios 5 e 5, e Efésios 1, 14. E agora vamos para o capítulo 6, que é um outro parágrafo que a gente já começou a ler. A partir do versículo 8, ele fala assim, entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Aí Paulo é super honesto. Se a eternidade futura é tão melhor assim, por que eu continuo sofrendo aqui? É uma pergunta que, assim, uma afirmação que ele faz, que faz todo sentido lógico. Se a eternidade futura é tão melhor assim, por que eu permaneço aqui? Paulo pensou, né? Já tenho minha salvação garantida. Mas ele sabe que ele tem um ministério a cumprir e nós todos aqui também temos um ministério a cumprir. Não quero que ninguém pense que por conta disso vale a pena morrer imediatamente, porque esse não é o plano de Deus para nós, de forma geral. Mas o que eu quero dizer para vocês, meus irmãos, é que nos foi dado a honra, eu vou chegar no final da mensagem falando disso, de pregar a palavra para outras pessoas, para que eles encontrem também o Senhor Jesus. E esse ministério, ele é extremamente honroso, como eu falei aqui, e ele só pode ser ministrado por quem está aqui, vivo, embora sofrendo. Pegue esse limão que Deus te deu e faça uma limonada. E você, a partir da vida que Deus te deu, que você comece a pregar o evangelho para outras pessoas, para que haja mais pessoas, e aqueles que você ama por perto também, vivendo essa eternidade futura ao lado do Senhor em pleno gozo. E aí ele continua no versículo 9. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Paulo diz, não importa onde eu esteja, irmãos da igreja de Corinto. Pode ser que eu esteja visitando vocês, pode ser que eu esteja aqui preso em Roma, pode ser que eu esteja em algum outro lugar, mas onde quer que eu esteja, eu me esforço para agradar a Deus em tudo que eu fizer. Enquanto eu estou vivo, o propósito da minha vida é agradar a Deus, é obedecer ao seu chamado, é cumprir a missão que ele me designou. Versículo 10, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Agora, vou aprofundar um pouquinho. Tá? Quem assistiu uma série de aulas que eu dei uns 3 anos, junto com a professora Ana Lúcia, sobre escatologia, eu falei um pouco sobre esse tribunal de Cristo. Aí eu vou tentar falar rápido aqui. O tribunal de Cristo não é o juízo final. O tribunal de Cristo não é o que você enfrenta logo que você morreu. O tribunal de Cristo é um evento reservado para os crentes. É um evento reservado para os crentes, em que os crentes serão julgados por meio das suas obras. Espera aí, Perote. Mas a salvação é pela fé e não pelas obras. 10. Tá certo. Parabéns. Mas acontece que nós seremos galardoados conforme as nossas obras. E o evento escatológico em que nós seremos julgados é o tribunal de Cristo. Todos os crentes vão comparecer diante do Senhor Jesus e nós seremos julgados pelas obras que nós fizermos por meio do corpo. Qual corpo? O tabernáculo que ele tinha falado, que é o corpo que a gente vive hoje. Tudo que você fizer em vida, as boas obras que você cumpriu, serão levadas em conta no tribunal de Cristo, para que você seja galardoado. Ih, Perote, galardão, não entendi.
nós somos recompensados de alguma forma pela a qualidade da nossa vida espiritual e também pelas boas obras que nós praticamos aqui enquanto em vida. Nunca tinha ouvido falar disso, Perotti. Tá? Vamos estudar escatologia juntos. A gente precisa estudar. Tá? Mas nós somos recompensados pelas boas obras que nós realizamos aqui. Então, aproveite a oportunidade única que você tem, que você recebeu esse Ministério da Reconciliação, que a gente vai chegar lá no finalzinho da mensagem, eu vou explicar, é no final do capítulo 5, que a gente já leu. E a gente vai falar sobre isso. Esse ministério, ele é para ser desfrutado, ele é para ser executado. Senão, no tribunal de Cristo, as suas obras vão passar lá e vão pegar fogo, peito, palha. Não vai sobrar nada. Versículo 11, tá? Tem que caminhar. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus e espero que também a vossa consciência nos reconheça. Outra coisa que me faz obedecer a Deus e procurar cumprir a vontade dEle é que eu temo ao Senhor. Profundo respeito a Deus. Não se trata do medo de alguém que pensa, poxa vida, eu vou ser punido amanhã, então eu vou correr aqui e vou fazer o trabalho que eu tenho que ser feito. Não é simplesmente o medo da punição, mas é o profundo respeito que nós temos por aquele que recebeu toda a autoridade no céu e na terra, Jesus Cristo. Como nós tememos a Deus, nós podemos usar também esse temor para convencermos as pessoas a caminharem junto conosco a fé cristã. E não somente o temor é um dos motivos que nos faz pregar a palavra de Deus, e não somente o temor é um dos motivos que as pessoas passam a crer em Cristo, mas principalmente o amor de Cristo é uma das coisas que nos motiva. Isso você vai ver no versículo 14. Tá? Depois eu volto para a gente continuar indo verso a verso. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. Jesus Cristo morreu por nós. Isso é constrangedor. O Senhor, Ele próprio, desceu do céu para morrer em nosso lugar, porque precisava haver o sacrifício perfeito no nosso lugar, de alguém sem pecado, que é o Senhor Jesus. Senão Ele estaria morrendo por si próprio. Ele se entregou a essa missão. E Ele cumpriu essa missão com perfeição. E se hoje nós podemos ser salvos, somos salvos pela obra que Ele executou por amor. E Ele morreu, porque o corpo dele, 100% homem, 100% Deus. Ele morreu uma morte tão morrida quanto a nossa, tão dolorida quanto a nossa, tão sofrida quanto a nossa, para que morrendo Ele em nosso lugar, nós possamos viver a vida eterna que Ele preparou para nós. Gente, isso me constrange. É como se eu trabalhasse numa empresa e eu, que sou eu sou o faxineiro, o zelador. Eu deixo de fazer o meu trabalho, porque eu sou um funcionário relapso, pecador, mas o presidente da empresa vem e faz o trabalho no meu lugar e ele paga o salário para mim. Isso é constrangedor. E é isso que acontece quando a gente vê o amor de Cristo. Ele nos constrange e ele nos move a fazer algo que o glorifique, que o honre, que seja dos mesmos padrões que ele fez. Claro que eu nunca vou conseguir retornar o mesmo que ele fez por mim. Não espere que você vai pagar a sua salvação com obras. Mas você, pela fé e por ser um servo obediente, você vai seguir o ministério para o qual ele te preparou. Eu vou voltar para o versículo 12. Tá? Não nos recomendamos novamente a vós outros. Aqui Paulo tem uma situação com as igrejas que ele abriu e que o sustentavam e que o ajudavam também no seu ministério. E às vezes tinha pessoas que eram opositores dele, que ele precisava ficar se justificando. E ele não está, ele está dizendo aqui, não estou gastando meu tempo com isso. Pelo contrário, damos-vos ensejo de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Novamente ele alfineta quem se opõe a ele, mas ele está falando aqui
que o sofrimento que o próprio Paulo tinha que passar era motivo de glória para aqueles irmãos que se emparceiravam com ele. Ou seja, eu vou dar um exemplo prático aqui para nós. Quando os nossos irmãos missionários passam por profundo sofrimento e esqueci a palavra, quando falta o que ele precisa, mas mesmo diante de toda essa necessidade pela qual ele passa, ele continua servindo ao Senhor com alegria, isso glorifica a Deus. Isso glorifica também os irmãos da igreja, que oram por aquele irmão e que contribuem financeiramente com o trabalho dele e que eventualmente até o visitam e o apoiam com o trabalho braçal. Como o irmão Roberto e a irmã Lair estão lá na Índia, trabalhando junto com missionários que nós apoiamos aqui. A gente, tendo esse tipo de mentalidade em mente, temos que nos apresentar e nos associar ao trabalho que está sendo feito pela igreja. Não somente eu individualmente como pregador, eu tenho responsabilidade de pregar o meu vizinho que mora porta a porta comigo e procuro fazer isso, mas não somente nessa responsabilidade individual, mas também no que a igreja faz em conjunto, apoiando missionários, evangelizando a vizinhança aqui, embora seja comércio. Nós procuramos evangelizar os comerciários aqui em volta. Enfim, vamos trabalhar em conjunto nisso, meus irmãos. E aí vou continuando, porque se enlouquecemos é para Deus e se conservamos o juízo é para vós outros. Às vezes o que a gente fizer para Deus vai parecer loucura. Mas entre nós precisamos fazer o que é correto. Precisamos fazer aquilo que Deus espera que nós façamos. E aí o versículo 14 que eu já li com vocês, o amor de Cristo nos constrange. E ele morreu por todos, versículo 15, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. 16, assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Ou seja, o seu jeito de avaliar a missão que Jesus preparou para você não é mais o jeito que alguém natural, quando eu falo natural, alguém que não conhece a Cristo, não é mais que alguém lá de fora vai avaliar. Porque essas pessoas, elas costumam avaliar apenas o princípio da farinha, Farinha pouca, meu pirão primeiro. Já ouviram essa frase? Alguns já ouviram, Outros parece que não. Mas, assim, as pessoas estão preocupadas em abastecer suas próprias necessidades e, se sobrar, eu vou abastecer o outro. Aqui nós priorizamos cumprir a vontade de Deus. E essa prioridade é loucura para quem está lá fora. Totalmente diferente. A forma como você organiza a sua agenda é outra. A forma como você planeja o seu orçamento é outra. A forma como você planeja a sua família e a formação dos seus filhos é diferente. Porque você está procurando cumprir a vontade de Deus e porque você conhece a Cristo por uma natureza diferente e não a natureza segundo a carne, você age de um jeito diferente. 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eles se fizeram novas. Essa transformação no modo de pensar, no modo de agir, no modo de planejar, ela é muito profunda e ela não é de fora para dentro, ela é de dentro para fora, porque Jesus Cristo te mudou de dentro para fora. Você é uma nova criatura. E aí as prioridades que você tinha antes não importam mais. Tudo mudou. E a partir disso, vamos para o versículo 18. Ora, tudo provém de Deus. Mas Perote, eu li o começo do versículo 18 aqui, e às vezes o crente vai se preocupar. Puxa vida, mas se eu der uma oferta para a igreja todo mês, não vai faltar para mim? Assim, isso é assunto de várias outras mensagens que a gente já tratou aqui. Mas nós temos total ciência de que tudo provém de Deus. E o Senhor é capaz de
movimentar a sua criação para que o seu sustento seja mantido e garantido. Ou, eventualmente, ele deseja que você passe por alguma provação momentânea para que a sua fé cresça. Mas isso é assunto de uma outra mensagem. Mas o princípio que eu quero deixar aqui é que os irmãos tenham ciência de que tudo provém de Deus e que, por isso, a nossa priorização conforme os valores de Cristo não deve ser alterada. Nós não precisamos corromper, perverter esses valores que Deus espera que tenhamos, porque nada vai nos faltar. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Eu já falei um monte aqui, mas essa palavra reconciliação aqui, eu estou no final do versículo 18, se você está me acompanhando na Bíblia, quando a gente fala aqui do ministério da reconciliação, essa palavra no grego, ela quer dizer trocar, mudar. Essa é a ideia que está associada ao radical grego da palavra lá no grego, que é o katalasso. Eu não sei grego não, mas eu estudei e eu vi que era essa palavra aqui. Então, gente, voltando. Essa ideia do ministério da reconciliação é que nós troquemos o nosso antigo relacionamento com Cristo, que é um relacionamento segundo a carne, por um relacionamento novo, um relacionamento diferente, em que Ele é o Senhor e Salvador, nós somos ovelhas, seguidores, e totalmente expiados pelo sangue do Cordeiro. E aí ele continua explicando o ministério de reconciliação no versículo 19, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. O que você recebeu, você vai passar. Você não vai ter o poder de Cristo, não é o seu próprio sangue que você vai derramar para a salvação de outra pessoa, mas você vai informá-la, olha, isso que você precisa, Deus já fez. Basta você crer. E o ministério da reconciliação, que é ensinado aqui em 2 Coríntios capítulo 5, é o que nós temos, de comunicar aos outros a missão que nos foi designada, a bênção que nós recebemos, compartilhar com os outros e passar. Mas, Perote, eu tenho medo da minha reputação. Cara, eu já falei que tudo provém de Deus. Já está dito. Não, nessas preocupações, o seu sistema de valores mudou. Você pode procurar priorizar isso. Perote, mas também... Sim, você pode fazer as coisas. Você tem medo da sua reputação, medo do seu sustento. Tem formas de fazer isso que são mais saudáveis. E tem outras que são mais kamikaze. Mas, meus irmãos, priorizem isso na vida de vocês. Tá? Continuando, tá? De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Todo mundo sabe o que é um embaixador, né? Vai que tem alguém que não sabe, então eu tenho que explicar. O embaixador, ele é o representante de um país em outro. Então, por exemplo, o Japão tem um embaixador em Brasília. É uma pessoa que tem poder para falar com o governo brasileiro em nome do governo do Japão. E o que o Japão pensa no Brasil é o que o embaixador fala. O embaixador tem esse poder de decisão, de comunicação. Continuando aqui, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Então, Cristo não está corporalmente hoje no mundo. Espiritualmente, sim. Corporalmente, ele está à destra do Pai. Espiritualmente, ele está no nosso meio. E nós somos embaixadores desse reino celestial aqui. Nós temos poder de comunicar a mensagem desse reino celestial para aqueles que nos cercam. Porque nós somos cidadãos do reino celestial e pode ser que seu vizinho não seja. Então, se você tem um passaporte lá do reino celestial, lá o cara tem um passaporte lá do Brasil. Um passaporte do reino celestial muito melhor. Muito mais duradouro, não precisa renovar. Só uma vez. Em nome de Cristo, pois, final do versículo 20, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Feitos justiça, quer dizer que nós não somos mais condenados, mas nós somos salvos pelo Senhor, que é o próprio juiz. Vamos orar? Senhor,
Eu te agradeço, Pai, pela palavra que nos foi deixada pelo apóstolo Paulo aqui nessa carta aos Coríntios, e que chegou até nós. E te pedimos, Senhor, que tu nos faças, ó Pai, mais audazes, mais corajosos, ó Pai, em realizarmos o ministério da reconciliação, em comunicarmos a palavra para os nossos irmãos, porque o amor de Cristo nos constrange, Senhor. Ele trabalhou por nós, ele morreu por nós, para que nós alcançássemos a vida eterna. E nós precisamos, ó Pai, comunicar essa mensagem aos nossos queridos, às pessoas que estão próximas de nós, e às vezes até aqueles que nós não conhecemos, ó Pai, que ainda não têm um relacionamento com o Senhor Jesus Cristo de forma pessoal. Ó Deus, dá-nos sabedoria para fazermos isso da melhor forma. Que nós não sejamos, ó Pai, tolos em achar que essa missão pode ser cumprida de forma atabalhoada, mas que nós nos preparemos e realizemos isso, ó Pai, de modo que o Teu nome seja glorificado. Ensina-nos, Senhor, a fazer isso. Em nome de Jesus. Amém.